Salve, salve, primeiro ano! Eu, Maurão na área, seu professor de Química 2. Só alegria? Como é que vocês estão? Bom demais? Pois é, queridos, estamos estudando os ácidos, segundo a teoria de Arrhenius. Ácidos são todas as substâncias que na presença de água sofrem ionização, produzindo como único cátion o H3 ou mais, chamado de hidrônio ou hidroxônio. Vimos também nomenclatura de hidrácidos, nomenclatura de oxiácidos. E agora, nesse vídeo, nós vamos estar falando alguns outros aspectos a respeito dos ácidos. É o que nós chamamos de classificação, tá certo? Presta muita atenção, tá? Muita gente fala assim, ah, mas é muito decoreba. É isso mesmo, é decoreba, tem que memorizar, tem que fazer exercício, mas não é difícil não, beleza? Bom, vamos começar falando sobre número de H+. O que é H+? Queridos, lembra que quando nós jogamos um ácido na água, ocorre uma reação chamada ionização? O que é ionização? A água, como um excelente composto polar, arrebenta a ligação, separando H+ do restante da molécula, que será o ânion. Esse H+, né, como o nome diz, é um hidrogênio com carga elétrica. Então é o chamado hidrogênio na forma iônica. Então é o que nós chamamos de hidrogênio ionizável, ou seja, hidrogênio que a água consegue arrancar e transformar em íon. A pergunta é, qualquer tipo de hidrogênio nos ácidos é ionizável? Mais ou menos. Nos hidrácidos, todos os hidrogênios que aparecem são ionizáveis. Tá certo? Independente se é um hidrogênio, que é o caso do HCl, ou se são dois hidrogênios, que é o caso do H2S. Tudo bem? Agora, no caso dos oxiácidos, quando que o hidrogênio é ionizável? Somente quando o hidrogênio estiver ligado a oxigênio. Hidrogênio que não estiver ligado a oxigênio, a água não ioniza, ou seja, a água não consegue arrancar e formar o hidrônio. Tá certo? Aí você vai falar assim para mim, ih, Mauro, quer dizer que tem exceções? Tem, mas nós temos apenas duas exceções, tá certo? Que é o H3PO3, que é o ácido fosforoso, e o H3PO2, que é o ácido hipofosforoso. Beleza? Tirando essas duas exceções, o número de hidrogênios que você vê na fórmula é o número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, o número de hidrogênios que a água consegue arrancar. Beleza? Bom, qual é a classificação então? Todo ácido que tem um hidrogênio ionizável é chamado de monoácido ou monoprótico. Exemplo, HCl. Ácido que tem dois hidrogênios ionizáveis é chamado de diácido ou um ácido diprótico. Exemplo, H2SO4, ácido sulfúrico. Três hidrogênios ionizáveis, chamado de triácido ou um ácido triprótico. Exemplo, H3PO4, ácido fosfórico. 4 hidrogênios ionizáveis, chamado de tetrácido ou de ácido tetraprótico. Exemplo, H4P2O7, que é o ácido pirofosfórico. As únicas duas exceções são H3PO3, que apesar de ter 3 hidrogênios na fórmula, ele é um ácido diprótico, porque um dos hidrogênios está ligado ao fósforo. Isso a gente vai ver muito nos exercícios. E o H3PO2, o ácido hipofosforoso, que apesar de ter 3 hidrogênios na fórmula, somente um está ligado ao oxigênio. Portanto, ele é monoprótico. Volatilidade. Isso aqui está falando a respeito de ponto de ebulição. Nós temos basicamente dois tipos de ácidos. Os ácidos voláteis e os ácidos fixos. E nós usamos como temperatura referência 100 graus Celsius. Por quê? Porque é a temperatura de ebulição da água. Beleza? Nós sabemos que a água a um ATM ferve a 100 graus Celsius. Então nós temos basicamente dois tipos de ácidos. Os que fervem abaixo de 100 graus Celsius e os que fervem acima de 100 graus Celsius. Beleza? Os ácidos que fervem abaixo de 100 graus Celsius nós chamamos de ácidos voláteis, que é a esmagadora maioria dos ácidos. Os ácidos que fervem a uma temperatura acima de 100 graus Celsius são dois apenas, e são chamados de fixos. São eles o ácido sulfúrico, H2SO4, e o ácido fosfórico, H3PO4. Beleza? Bom,
principais assuntos dentro da classificação de ácidos é o que nós chamamos de força dos ácidos. Muito bem, quando eu falo força dos ácidos, o que é essa força? É a capacidade de corroer? Sim, tem a ver com isso sim. Aqui vai entrar um conceito chamado grau de ionização. Isso está no material de vocês podem dar uma pesquisada. O nosso vídeo aqui é um vídeo um pouco mais enxuto, não é isso? Então o alfa, o grau de ionização, é uma relação entre o número de moléculas do ácido que foram ionizadas dividido pelo número de moléculas que foram dissolvidas em água. Esse alfa ele vai ser maior que 0 e menor que 1. Tá certo? Se ele fosse 0, 0%, nenhuma molécula se ionizou. Se ele for 1, 100%, toda se ionizada. O valor costuma estar entre 0 e 1. Tá certo? Bom, o que são ácidos fortes? São ácidos que mais de 50% das suas moléculas sofreram ionização. O que é um ácido fraco? Menos de 5% das suas moléculas sofreu ionização. O que é um ácido moderado? Acima de 5% e abaixo de 50% sofreu ionização. Beleza? Muito bom. Existem umas regrinhas, né? Existe um esquema para você olhar para a fórmula e saber se o ácido é forte, fraco ou moderado. Então vamos lá. Para os hidrácidos, que são os ácidos sem oxigênio na fórmula, o ácido mais forte é o HCl, depois o HBr, depois o HI. Esses são os 3 únicos ácidos fortes e a força está exatamente nessa sequência. O mais forte dos 3 é o clorídrico, depois o bromídrico, depois o iodídrico. Por que dessa ordem? Eletronegatividade. O mais eletronegativo é o cloro, depois o bromo, depois o iodo. Tá certo? Quanto mais eletronegativo, mais polarizada a ligação, mais fácil romper a ligação, mais fácil é liberar o H+, que é o próton. Portanto, mais forte é o ácido. O ácido moderado é o ácido fluorídrico. Tá certo? Talvez muitos podem pensar, mas o HF, o flúor é o mais eletronegativo de todos? Sim. Só que o problema é que o flúor faz ponte de hidrogênio com a água. Então, quando você joga o ácido fluorídrico na água, uma parte das moléculas não se rompe porque fica presa a molécula de água. Fica meio que empacotada, né? Encapsulada pelas moléculas de água, presas às moléculas de água. E aí nós não conseguimos ter a total ionização. A ionização máxima que era de se esperar acaba não acontecendo porque a molécula fica, né, presa entre moléculas de água. Ela acaba não se rompendo, se quebrando a ligação. E os fracos são os demais. Aí entra H2S, ácido cianídrico e por aí vai. Para oxiácidos, ácidos com oxigênio, tem um esqueminha bem legal. Você pega o número de oxigênios na fórmula menos o número de hidrogênios ionizáveis, que basicamente é o número de hidrogênios na fórmula, com exceção de H3PO3, que tem 2 hidrogênios ionizáveis, e H3PO2, que tem 1 hidrogênio ionizável. Você faz a continha. Se der 3, o ácido é muito forte, que é o caso do HClO, 4, o ácido perclórico. 4 menos 1, 3. Se der 2, é um ácido forte. Exemplo, o ácido clórico, 3 menos 1, 2. Se der 1, moderado, que é o ácido cloroso, 2 menos 1, 1. Se der 0, fraco, que é o caso do HClO, que é o ácido hipocloroso. Uma outra observação que quero fazer é com relação ao número de elementos químicos na fórmula. Tá? Nós temos ácidos com 2, 3 e 4 elementos químicos na fórmula. 2 elementos químicos na fórmula é um ácido binário. 3 elementos químicos na fórmula é um ácido ternário. 4 elementos químicos na fórmula é um ácido quaternário. Beleza? Muito bom. Agora a gente vai poder fazer as demais questões do capítulo de ácido que estavam faltando, para que a gente possa no próximo vídeo começar a trabalhar com as bases ou hidróxidos. Beleza, queridos? Mão na massa, vamos trabalhar e um forte abraço!